Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E aí, como é que está o coração, aguentando esses momentos decisivos da obra Ave Cristo? Hoje, exatamente 13 de abril de 2022, e estamos aqui reunidos para darmos continuidade a essa leitura, ao estudo da obra Ave Cristo. Nós vamos solicitar para o nosso irmão, amigo Murilo. Ele irá fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá recapitular o nosso último estudo. Elevando então nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para agradecê-lo por essa oportunidade divina de estudo e aprendizado, que possamos, Senhor, dar início a este momento com o amparo da espiritualidade amiga aqui presente e que possamos, Senhor, transmitir essas verdades de luz a todos que nos escutarem. Muito te agradecemos, Senhor, e com tua permissão e da espiritualidade amiga, iniciamos nossos estudos de hoje. Em nosso último estudo, no julgamento do quinto varro, o Flávio Súbrio o reconheceu. E quando ele foi ser recolhido à prisão novamente, o Flávio Súbrio foi falar com ele, e o quinto varro aconselhou que ele estava bem e disse para ele fazer alguma coisa pela salvação dele e que o Senhor faria o resto. Então ele saiu dali meio abalado psicologicamente, vendeu todas as coisas, doou para a igreja e foi à casa do Opílio Vetúrio, atrás do Tassiano, e contou toda a história para o Tassiano e disse para o Tassiano: eu sinto que o teu pai ainda está vivo, corre lá e fala com ele as últimas coisas. Aí o Opílio disse que ele estava louco e aí ele falou que eu vou provar, que eu vou me sacrificar, o meu sacrifício vai te dizer que eu não estou louco. E o Flávio Súbrio se suicida e aí o Tassiano não consegue mais esquecer, ele toma os cavalos e foi encontrar o quinto varro na semana passada. Quando na hora que o quinto varro ia falar, tia disse cenas do próximo capítulo e todo mundo, não! E agora, continuemos. Então vamos retomar, senão o coração não ia aguentar, tia Mita. E de espírito iluminado pela verdade, qual ocorre às grandes almas ao se avizinharem da morte, quinto varro, com esforço, falou-lhe abertamente. Meu filho, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem sem reencontrar-te. Estou convencido de que Flávio Súbrio revelou ao teu coração todos os sucessos que já se foram. Esse momento me fez recordar a obra Paulo Estevão, porque Gesiel também pedia a Jesus que não partisse sem ver a sua irmã Abigail. Aqui nós temos um pai também solicitando que ele não partisse sem ver o filho, ter a graça, como ele diz aqui, de ter visto o filho. E o Carrasco, nesse processo de decapitá-lo, ele errou 3 vezes. E pela regra, não poderia tentar a 4ª. Só que cada vez que descia a ferramenta afiada, não acertava a cabeça, mas acertava o tórax, acertava o ombro. Então, ele estava muito machucado, dilacerado.
Então a gente observa que o pedido dele foi atendido. Aí eu paro e penso, se a misericórdia divina consegue interferir na mão de um carrasco, você acha que qualquer coisa da vida está fora do controle da divindade? A nossa Aramida está lembrando aqui o livro da renúncia, Alcione. Conta aí, Mida. Alcione já estava presa como irmã Maria de Jesus, né? Crucificado. Já estava presa há muitos meses e ela estava morre, não morre. E ela tinha pedido a confissão e nenhum padre queria ir. E aí chega o padre Carlos, estava até meio desgostoso da vida, mas ele foi como última obrigação. E quando ela o viu, ela disse: Carlos, eu pedi a Jesus que não me deixasse morrer sem te ver. E foi acabando de falar e desencarnou nos braços dele. A mesma coisa. Agora, esse movimento, ele tem um preço, sacrifício. Então, seria, vamos dizer assim, menos doloroso para o Quinto Varro ele ter desencarnado ali, no primeiro golpe, né, Carlinha? Mas, através da solicitação e do merecimento dele, ele sofreu um pouquinho mais, mas agora está aí o pedido que ele tanto fez. Então, lembrando Jesus, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Então, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem sem reencontrar-te. Estou convencido de que Flávio Súbrio revelou ao teu coração todos os sucessos que já se foram. Porque ele, Quinto Varro, na condição de Corvino, ajudou esse jovem quando teve a peste, lembra? Era o próprio filho. E lá ele ouviu a história que contaram para o menino. A história que contaram para o menino foi que os cristãos haviam matado seu pai. Por isso o ódio e a raiva dele tamanha quando se falava de cristão. E quando o Quinto Varro, que recebeu aqueles maus tratos todos na frente não só do Opílio, do Tassiano, mas também do amigo não, daquela pessoa que o libertou lá o Súbrio, exatamente. Libertou ali quando ele chegou com o Súbrio, e Súbrio disse: agora eu reconheço, sei quem tu és. O que Quinto Varro falou? Vai e faz o que você tem que fazer para aliviar a tua consciência, lembra? Então o Quinto Varro deu um empurrão para iniciar tudo isso. E a palavra meu filho confirmou. Porque o rapaz, aterrorizado, se voltasse para Vetúrio, o genitor continuou. Vetúrio lembra o esposo da sua mãe, né, da mãe de Tassiano. Já sei, este é Opílio, que te criou como pai. Compreendo o constrangimento com que nos ouve. No entanto, rogo a ele me releve esta conversação de última hora. Ontem, Cíntia ausentava-se da terra. Hoje sou eu. Aí vamos pegar o livro Paulo Estevão. Quando Abigail apresentou Saulo de Tarso como noivo, Gesiel abençoou a relação. E aqui nós temos uma história um pouco parecida, porque Quinto Varro ouviu toda a história e a conversa entre Cíntia e Vetúrio. Sabia que os dois eram amantes. E Quinto Varro soube que aquela entrada naquele barco era para matar Quinto Varro. Então ele conhece toda a história. E ele diz: este é Opílio, que te criou como pai. Ou seja, o menino falou alguma coisa, o Tassiano? Nada. Meu filho, este é Opílio, que te criou como pai. Conhece a história dele. Compreendo o constrangimento com que nos ouve. No entanto, rogo a ele me releve esta conversação à última hora. A essa altura, o moribundo sorriu conformado.
O jovem, todavia, evidenciando os próprios conflitos mentais, deixou que a emoção lhe extravasasse do peito, interrogando: Se és meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se súbrio foi verdadeiro, não tens em meu padrasto maior inimigo? Se Vetúrio mandou-te assassinar para usurpar-te o destino de minha mãe, como pudeste tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Ó deuses, como vencer o tenebroso labirinto? Se Vetúrio mandou que te assassinassem para usurpar-te o destino de minha mãe, como pudestes tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Gente, não é tão simples assim. O sentenciado, porém, recompondo a expressão fisionômica, tentou esboçar um gesto de carinho e acrescentou reticencioso: Tassiano, não te perturbes no justo momento em que nos despedimos. Não consideres Vetúrio como adversário de nossa felicidade. Lembra-te, meu filho, do afeto com que te orientou o desenvolvimento. Ninguém alcança a dignidade pessoal sem abnegados condutores. Ouvidas, porventura, o devotamento com que se consagrou ao teu bem-estar? O agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais. Ainda que fosse ele um criminoso comum, merecer-nos-ia respeito pela ternura com que te seguiu os primeiros passos. Supões devamos identificar nele um inimigo de nossa casa. Entretanto, não poderemos esquecer haver sido ele o homem amado por tua mãe. Sempre honrei os desejos de Cíntia nas menores particularidades e não deixaria de compreendê-la numa escolha do coração. A nossa irmã Carla vai recordar aqui um momento lá atrás. Fale, Carla. Admirando a mudança dele com Jesus, né? Porque no primeiro momento ele ficou com raiva, ele titubeou, ele quis voltar, ele quis matar um, matar os dois, fugir com a criança. E aí ele já estava conversando com o Corvino e lá ele se acalmou e a vida passou e tanta transformação e agora ele é um novo homem, né? Com novos entendimentos. Exatamente, Carlinha. E aí a gente para pensar quando ele diz: eu respeito a opção dela. Porque quando ele se deparou com essa situação, ele poderia ter chegado com o Tassiano e ter contado toda a história. Mas aí ele já tinha essa consciência que a Carlinha diz assim. Ela quis. Porque ele está dizendo: por que você não falou? Por que você não denunciou? Gente, a sua mãe não foi obrigada a ficar com o Vetúrio. Foi uma escolha dela. E eu tenho que respeitar essa escolha. E aí fica realmente uma observação para todos nós. Nós ainda terrícolas não amamos. Nós temos, vamos dizer assim, conivências. De certa forma, me convém estar contigo por causa disso, daquilo, outro. Quando a gente fala em amor, o amor é preocupar-se com o outro antes de preocupar-se consigo próprio. O amor é saber que o outro está feliz, independente se está contigo ou não. Então, o nosso sentimento ainda é assim: eu te amo, mas eu quero que você me faça feliz, né? Como diz a música lá do Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. Isso é o ápice do egoísmo. Então, a gente realmente não está muito nesse nível, mas não nesse nível de compreensão, de querer o bem do outro, independente se esse outro corresponda ou não com os teus desejos. Então, isso é amar. Amar é querer bem do outro. Vamos ouvir o nosso irmão Augusto. Interessante no que a Carlinha comentou, que foi a situação de Varro, no momento mesmo, que ele teve todos esses sentimentos, mas em seguida, nesse mesmo instante, ele lembrou daquele pai ao qual ele ajudou, que foi buscar o filho, juntar os pedaços dos filhos, né? E ele colocou: se eu
na minha condição, ajudo, colocando Cristo, por que eu não vou seguir o Cristo da mesma coisa, né? Quer dizer, rapidamente ele repensou. E como depois a própria Carla comentou de novo, ele foi se aconselhar com Corvino, né? Nós ainda estamos nesse movimento, né, gente? Ainda eu sinto, mas eu já tenho um subsídio para trabalhar o que eu estou sentindo, né? O ferido interrompeu-se por alguns instantes, readquirindo forças e prosseguiu. Porque, gente, ele já é um moribundo. A voz do nosso irmão Augusto está muito firme, né? Muito legal. Mas o nosso querido Quinto Varro, ele está morto, praticamente morto. Ele está fazendo um esforço assim, tremendo, para falar cada palavra dessa. Vamos lá? Não me creias transviado do sentimento. Aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Admito que o pretérito poderia ter sido orientado por outras normas. Entretanto, quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Que faríamos se estivéssemos no lugar deles? Opílio, de certo, foi querido com infinito enternecimento pela alma a quem tanto devemos e, talvez por isso mesmo, não hesitou em manifestar as mais íntimas aspirações. E isso me faz lembrar Cláudia Sabina no livro 50 anos depois. Ela ali morta pelo próprio filho, que o filho não sabia que ela era a mãe, e ali ela, assim, nos últimos momentos, ela conseguiu falar de forma perversa e estimulando o filho a matar o pai de Alba Lucínia, que era o senhor Fábio Cornélio. Então a gente observa aqui o movimento de uma alma nobre. O senhor Quinto Varro, no processo da desencarnação, tendo todos os motivos para odiar o Opílio, e ele simplesmente trabalha o coração do filho para não despertar no filho o ódio contra aquele que o criou. São almas muito nobres. E tem aquilo que a gente diz. Quando a luz brilha dentro de nós, quando a gente acende essa luz, na fala do nosso Senhor Jesus, fazer brilhar a vossa luz, ou seja, essa luz é o amor. Quando a gente acende essa centelha dentro de nós, a gente não consegue mais ser treva. O que a tia está querendo dizer? Não consegue ser treva com ninguém. Qualquer pessoa que cruzar o caminho de quem tem luz será beneficiado por essa luz, que é o amor. Murilo vai falar. Então, outra alma nobre é Alcino, que desistiu da sua própria necessidade para cuidar, né, da mulher que tinha destruído a vida da família dela. Suzana da Ventura. Exatamente. Exatamente. Nesse momento, ela agiu que nem o Quinto Varro. Ela não viu o que ela fez de mal. Ela viu o espírito ali necessitado e carente que algum bem fez na vida por algum momento. Então, para atender aquele espírito, ela se sacrificou. E aqui o Quinto Varro também, ele satisfez a vontade dele, ele já viu o seu filho. Agora, ele não quer que o filho viva com aquele sentimento de vingança, de ódio. E o que ele está fazendo aqui? Semeando o amor entre ele e o pai, que é criador, que vai ficar com ele. Até porque a gente pensa assim, por que ele decidiu contar logo tudo no final? Porque, na verdade, o maior propósito dele é o quê? O menino tinha ódio dos cristãos porque acreditava que o pai tinha sido assassinado pelos cristãos. Então, na verdade, o que ele quer é fazer com que o menino deixe de nutrir esse ódio de Jesus. Então, esse é o propósito dele. Realmente esclarecer que Jesus e os cristãos não têm absolutamente nada a ver com a sua morte.
E lembra do ódio dele quando ele soltou o cachorro que pegou Silvano? Ele disse, meu Deus, o rosto do menino se transformou quando falou a palavra Jesus. Soluçou o moço de joelhos. E agora? Se devo reconhecê-lo como pai, não entendo o perdão das ofensas. Varro afagou-lhe a cabeça e, como que revigorado por forças extraterrenas, considerou. És moço ainda para compreender as tempestades que nos convulsionam o coração. Eu também comecei a perceber a vida pelas tradições dos nossos antepassados. Júpiter enfeixava para mim o poder supremo e acreditei que as criaturas fossem apenas seres agraciados ou perseguidos pelo favor ou pelo desagrado dos deuses. Mas depois encontrei Jesus Cristo em meu caminho e percebi a grandeza da vida a que somos destinados. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Por esse motivo, não avançaremos para diante sem a bênção da grande compreensão. A justiça divina observa-nos. Como, pois, nos elevarmos pela virtude sem esquecer as mãos que nos ferem? Conforma-te. O tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda aos que te atormentam. Ampara os que te não entendem. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Chegou aonde ele queria, né? Apresentar novamente Jesus. Então a pergunta do rapaz é: se devo reconhecê-lo como pai, não entendo o perdão das ofensas. És moço ainda para compreender as tempestades que nos convulsionam o coração. Eu também comecei a perceber a vida pelas tradições dos nossos antepassados. Júpiter, Deus, enfeixava para mim o poder supremo e acreditei que as criaturas fossem apenas seres agraciados ou perseguidos pelo favor ou pelo desagrado dos deuses. Não existe merecimento, causa e efeito. Era conforme Deus queria. Se você teve uma vida bela, é porque Deus quis que tu tivesse. Se tivesse uma vida péssima, é porque Deus não queria que você tivesse. Mas depois encontrei Jesus Cristo em meu caminho e percebi a grandeza da vida a que somos destinados. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Aqui a gente fala da lei do progresso, né? Cada homem é um espírito eterno, porque o espírito ele não morre. A gente chama imortal, né? Porque o conceito da palavra eterno é aquilo que não teve nem começo e nem terá fim. O espírito teve começo. Etimologia de palavra, né? E a gente chama espírito imortal, porque o espírito ele não morre. A vida ela é uma só. E dentro da vida de espírito nós temos várias encarnações. Então, cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Outro ponto aqui. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Todo ser humano na face da terra passa por dificuldades? Sim. Existe algum ser humano na face da terra que não passe por encrencas? Não. Mas a escolha de viver isso com sofrimento é nossa.
Porque há quem faça de uma unha encravada um drama. Há quem está passando por tormentos dolorosos e faz disso uma experiência para o seu progresso. Porque uma coisa é passar por, a outra coisa é fazer disso um calvário. Por isso é que ele diz aqui, ó. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Beleza. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Porque o fato de eu passar por uma prova, isso não quer dizer que eu tenho que ser infeliz em passar por essa prova. Eu posso passar pela prova e aí vem com a esperança. Por exemplo, vamos pegar o Alcione no livro Renúncia. Ela passou por muitas dores, muitas. Agora a pergunta, ela era um ser humano infeliz? Não. Vamos pegar a Célia, que é a encarnação do mesmo espírito, no livro 50 anos depois. Ela viveu muitas dores? Era infeliz? Não, porque a pessoa infeliz, ela não tem esperança. E ela não tem força para renovar-se. A pessoa feliz, ela tem esperança e tem força para continuar lutando, se renovando. Renúncia, resignação e confiança no Pai. Então essa é a diferença. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. E ainda mais, se eu tenho que reencarnar num processo expiatório doloroso, quem foi responsável disso? Eu. Por esse motivo, não avançaremos para diante, sem a bênção da grande compreensão. Então, enquanto eu não compreender os meus sofrimentos, não tem como eu crescer, não tem como eu evoluir. Gente, ninguém vive o evangelho quando tudo está legal. Quando tudo está legal, é férias. A gente vive o evangelho é quando as coisas começam a acontecer do jeito que eu não quero. É ali que eu tenho que pôr o evangelho. Então, às vezes, ao decorrer do dia, passa 8, 9 horas tranquilo. Mas aí aparece aqueles 5 minutinhos que te tira do eixo. E aí, você vai viver ou não o evangelho? É isso que a gente tem que estar atenta a esses 5 minutinhos do dia. Por esse motivo, não avançaremos para diante sem a bênção da grande compreensão. Grande compreensão. Compreender o que eu estou passando, a situação, o erro do outro, a dificuldade de fulano. A justiça divina observa-nos. Então, Alcine estava fazendo aquilo que estava fazendo, você acha que ela não estava sendo observada? Cláudia Sabina estava fazendo o que estava fazendo, você acha que ela não estava sendo observada? A justiça aqui é a lei de causa e efeito. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Como, pois, nos elevarmos pela virtude sem esquecer as mãos que nos ferem? Como eu vou me elevar em virtude esquecendo a mão que me feriu? Porque a mão que me feriu foi que me fez crescer. Ninguém evolui com um monte de gente maravilhosa do lado dizendo só coisas boas pra gente. Entendeu? Ainda há pouco, o que nós falamos? Que a gente vive o evangelho na hora que a vida dá uma encrenca. É nesse momento, quando tudo está bem, a gente não usa o evangelho. Sem esquecer. Então é aquela pessoa difícil do meu cotidiano que é o meu melhor buril. É a mão que me fere, mas que me faz crescer. É por isso que a gente não tem muita moleza. Porque se a gente tiver moleza, a gente não evolui. E a gente já está atrasado. Como diz Emmanuel, urge. Nós, terrícolas, somos seres que estamos extremamente atrasados. Então, não adianta você pedir o mundo de flores, se o mundo de flores a gente não vai evoluir. A gente não vai crescer.
Aí tu pede um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, você não vai crescer. Fica com o cãozinho que você tá, que é um excelente buril para você crescer. O tempo é o calmante de todas as aflições. Qual é a função do calmante? Carminho, carminho, carminho você fica. Quem é que nos deixa carminho, carminho? O tempo. Ajuda aos que te atormentam. Ajuda, não é para desamparar e nem pisar na cabeça e nem ficar dirigindo palavras ásperas ou desejando mal. Ampara os que te não entendem. Ampara. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Aí lembro de Jesus. O homem não é mau, Pedro. O homem é frágil. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia. Podes aceitar o evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Cenas do próximo capítulo. Nós recebemos, junto com o Tarciano, muitas chamadas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Esse romance psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, não veio para nos contar apenas uma história, nos veio para nos moralizar. Volto e repito, não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tanto subsídio quanto essa doutrina bendita. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor. Por esse motivo, não avançaremos para diante, sem a bênção da grande compreensão. Então, enquanto eu não compreender os meus sofrimentos, não tem como eu crescer, não tem como eu evoluir. Gente, ninguém vive o evangelho quando tudo está legal. Quando tudo está legal, é férias. A gente vive o evangelho quando as coisas começam a acontecer do jeito que eu não quero. É ali que eu tenho que pôr o evangelho. Então, às vezes, ao decorrer do dia, passa 8, 9 horas tranquilo. Mas aí aparece aqueles 5 minutinhos que te tiram do eixo. E aí, você vai viver ou não o evangelho? É isso que a gente tem que estar atenta a esses 5 minutinhos do dia.